Na dica de hoje, nós vamos falar sobre esse Samsung A51 que chegou na nossa assistência técnica com a seguinte falha: travado na logo, o aparelho não funciona, não passa dessa tela aqui. Depois de alguns minutos ele desliga e a gente aperta o botão Power, liga ele novamente, fica travado na logo. Pode ser uma falha simples de software, até falhas mais graves, mais avançadas aí de hardware. Bom, eu sou o professor Vinícius Toledo, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, que lá eu vou te ensinar a analisar, a fazer um diagnóstico de maneira certa, corretiva e rápida e limpa para fazer esse reparo. E você que acha que sabe o que é, te convido também a ficar até o final desse vídeo para ver se realmente você tinha certeza, pois essa dica e esse tipo de falha engana muito técnico por aí. Com o aparelho já na bancada, nós já desmontamos o aparelho, ok? Desconectamos a bateria e vamos analisar, primeira coisa de tudo, é analisar esse aparelho, o consumo de corrente desse aparelho na fonte de bancada. Vou colocar o cabinho na fonte, conectamos. Vou energizar a fonte, habilitar a saída da fonte. Quando tem um aparelho conectado e quando não está em curto, ele dá aquele pulso pequeno em 20, 30 microamperes e zera. Esse é um bom indício aí que a gente não tem consumo de malha primária no aparelho. Nenhum aparelho pode consumir na fonte, ter consumo inicial quando conectado à fonte. O consumo tem que estar zerado, ok? Então, uma vez que nós colocamos o aparelho na fonte, vamos inicializar, vamos apertar o botão Power. Esse aparelho não tem botão Power, o botão Power dele é por flex, por fora na carcaça aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar esse aparelho aqui na fonte através de uma pinça. Ele já está com consumo, vai apresentar a imagem, vou mostrar para você aqui, ó, que apresentou já a logo, vai ficar travado aqui e vamos observar este ciclo de inicialização desse aparelho. Vamos inicializar, vamos verificar esse ciclo de inicialização. Vocês podem ver aqui na fonte que ele fica com consumo oscilando entre 1 ampere, 800 mA, 1 ampere, 800 mA, 900, 1 ampere, 900, depois ele cai para 800, 800, 1 ampere, ele fica nesse ciclo até se apagar, né? Ele apaga a tela aqui, esse consumo cai um pouco, né? E não sai disso, ó. Ele está lá com 300, 400 e continua na tela travado até desligar. Então ele não sai da tela de inicialização e fica com esse consumo constante aqui. Vamos aguardar. A tela se apagou, ele travou em um consumo fixo aí de 160, 161 miliamperes. Estão vendo aí na fonte aí, ó? 160 miliamperes fixo e sem imagem nenhuma, ok? 159 fixo. Significa que esse aparelho não entrou em stand-by, tá? Foi só porque o consumo diminuiu, porque a tela se apagou e aquele consumo maior que estava aqui era da tela. Então ele está travado abaixo de 200 mA. E aqui, cara aluno, eu peço para você tomar muito cuidado com esse diagnóstico, porque está travado depois do power abaixo de 158 mA. Isso que pode nos levar a um diagnóstico errado, a um diagnóstico de software. Então vamos tomar muito cuidado com isso e vamos fazer um outro teste simples, tá? Que nessa série A50, A51, A71, A72, nós temos muitas falhas por display, por touch, né, do display, que podem dar esse justamente diagnóstico de estar travado na logo. O que eu vou fazer aqui? Vou desconectar o aparelho novamente da fonte, desliguei o aparelho da fonte, vou desconectar o display, desconectei aqui o flex do display, o FPC do display, vou inicializar esse aparelho novamente. Então, ó, olha na fonte aí, o consumo dele, vamos aguardar. Ele foi lá a 1000, 800, 900, agora esse aparelho vai ter que entrar em stand-by. Para entrar em stand-by ele demora em torno aí de 5 minutos,
Ele vai baixar o consumo dele todinho ali, entre 20, 30 mAh, 10 mAh, esse consumo que ele tem que ter de stand-by, modo repouso. Então demora aí 5 minutos para o aparelho entrar, em média, em stand-by. Temos que aguardar para verificar. Só desconectamos a tela, o FPC da tela, do display, nessa situação. Vamos aguardar. Então a gente já pôde observar, nós já podemos observar aí que esse consumo já se estabilizou, o aparelho entrou em stand-by. Ou seja, com a tela conectada, o aparelho não entra em stand-by. Sem o FPC, sem o display estar conectado, o aparelho entra em stand-by. Aqui, meu aluno, que está a grande sacada. Nós somente tiramos o FPC, desconectamos o FPC do display, da placa principal, né, do dock de carga, e o aparelho entrou em stand-by. Muitos dos alunos, ou muitos dos colegas de profissão, fariam o quê? Ah, está travado na logo, memória, vamos arrancar a memória. Ou está travado na logo, vamos passar um software. Aqui é o erro. Então, somente desconectamos o display e verificamos o consumo de stand-by desse aparelho. Ele verificou, nós tiramos o conector, desconectamos o conector e esse aparelho entrou em stand-by depois que nós desconectamos esse display. Então, nós vamos desmontar esse display, separar esse display da house e vamos fazer uma inspeção visual embaixo do microscópio. Vem comigo. Embaixo do microscópio, nós já podemos verificar, mesmo que na carcaça, na parte superior, não tem entrada de líquido, mas na parte inferior, aqui, né, nos apresenta aí, ó, uma pequena oxidação que é crônico desses aparelhos, justamente no setor do touch, né? O que faz travar esse aparelho, consequentemente, é oxidação no touch. E geralmente a oxidação fica aqui por baixo dessa fita. Então, nós vamos separar aqui e vamos verificar se tem oxidação aqui por baixo, que geralmente é oxidação aqui por baixo. Aqui eu vou pingar um pouquinho de álcool isopropílico. Essa tela é uma tela que pode receber líquido aqui, não mancha. Aqui eu vou separar, ó, coloquei o álcool, vou separar uma lâminazinha flexível, cuidado para não rasgar. Então conseguimos, ó, separar, afastá-la um pouquinho aqui. E agora nós vamos proteger, lembrando que a tela não pode tomar calor excessivo. Nós vamos pegar uma fita Teflon, sempre coloca ela por baixo, aqui do flex, ó, tá por baixo do flex. Coloquei a fita, um pedaço de fita, certo? E para garantir, eu vou pegar um stencil e vou colocar por baixo também. Essa lâminazinha flexível, a lâmina mais flexível que você tiver, ok? Vou colocar aqui uma temperatura de 160 graus, 50 de ar, porque é uma cola nesse touch aqui, né? Uma cola junto com esse flex aqui, entre o touch e o display. Tá soltando, tá vendo? Nós vamos ter que recuperar a trilha desse touch aqui, tá? Que aqui tá arrebentado. Então, ó, vou separar o pedacinho que ficou para trás, ó. Tá com a colinha ali. O que a gente vai fazer agora? Botar um fluxozinho. Vamos colocar um fluxo.
Vamos usar uma temperatura de 280 no ferro de solda. Não mais do que isso. Fiozinho de solda. Estanho, né? Viramos aqui, ó. Vamos limpar agora com álcool isopropílico, ó. Tirando o resíduo da cola. Eu vou encostar aqui nele. Com uma pinçazinha eu vou encostar aqui, ele vai derreter e vai soldar o de cima, tá? Porque a parte de cima ela é isolada. Não consegue colocar o ferro de solda direto nele. Fizemos o jumper. Não tinha necessidade de fazer aqui em cima, porque ele é junto com esse pad aqui. Esse pad vem daqui para cá e distribui para cá. Mas ele daqui ele tem a continuidade para lá, então não tem essa necessidade. Cortei ali, agora a gente vai fazer a limpeza. Agora vamos montar um aparelho. Vibrou, acredito que tenha ligado aí já, apareceu a imagem para vocês. E vamos ver se ele vai sair dessa tela. Da Samsung aqui. Se ainda não sair, não é? É que eu fiz ao contrário lá, teremos que ter desconectado, realizado o teste. Pode ser que continue a falha persista, por conta aí do circuito integrado do touch está com falha. Então poderia pegar aquele circuito que está ali, remover, pegar uma outra tela sucata que estaria quebrada, não é? A tela estaria quebrada e pegaria outra tela, outro circuito integrado daquele controlador do touch e trocaria. O que eu vou fazer ali? Eu vou levantar, vou desfazer aquela solda que eu fiz ali e vamos ver se ele vai inicializar. Esse aparelho já era para ter inicializado. Então eu vou desmontar novamente. Então, uma vez separamos aqui o flex do touch com o display, fizemos aquela separação e vamos testar o aparelho. Nós verificamos que tinha uma oxidação ali embaixo do house do aparelho, junto com a tela. Ele apareceu a logo aqui. A princípio está da mesma maneira que estava. Vamos verificar se ele vai passar dessa logo. Lembrando que nós removemos o flex, né? Só separamos o flex lá do display e ele vai esmaecendo, ele vai apagando a tela. Está aqui a logo da Samsung, Galaxy A51, né? Ele já era para ter inicializado, tá? Já era para ter aparecido aqui só o Samsung e já começado a inicializar. O que me leva a crer o problema esteja na tela, no display. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar uma outra tela, vou esperar apagar aqui, vou pegar outra tela e vou testar. Apagou, vou desconectar a bateria, tirar a tela, vou pegar uma outra tela aqui e vou testar uma outra tela. Vou deixar aqui a tela aqui do lado, ó. Tiramos aqui, tá? A tela original, ok? Uma tela original, ó. Uma tela original, nós separamos aqui. Vou deixar ela quietinha aqui no cantinho. Vou pegar uma outra tela, vou colocar aqui. Conectar a bateria novamente. Startar o aparelho. Vamos aguardar ele inicializar. Vamos ver, né, se ele vai passar dessa tela aqui. Ó,
Passou daquele A51, já chegou na tela escrita Samsung, já é um bom sinal. Apareceu aqui o Samsung. Ó, inicializando o Android, significa aí, acredito que a assistência técnica, antes da nossa aqui, tenha tentado atualizar, fazer uma atualização de software, que é o mais comum que aconteça, já está na tela de inicialização mesmo, o touch funcionando. Touch funcionando aqui, significa que alguém tentou passar um software nesse aparelho aqui, tá? Aqui já nós temos o problema resolvido. Então, meu amigo, minha amiga técnica, aqui nós tivemos um reparo clássico num aparelho A51, e nós temos que tomar muito cuidado nessa linha A51, A50, A30, A30S, A71, A72, por pode nos enganar, levando o nosso reparo aí para fazer uma memória. Como está travado na logo da Samsung, leva a crer que é um software. Por isso que ela já veio até com software passado em outra assistência técnica. E não era o problema. Uma vez que você passou o software todinho, ele vai passar o software e vai continuar travado na logo, você vai suspeitar que essa falha é uma falha de memória. Vai acabar aí removendo a memória ou fazendo um procedimento de memória nesse aparelho e não vai funcionar. Uma tela original, que essa tela aqui é uma tela original, ocasionou problema de travado na logo da Samsung. Então temos que tomar cuidado com essa linha A30, A50, A51, A70, essa linha A da Samsung dá muito problema nessa questão do touch. Por que que eu removi aqui, né, o flex do touch? Porque ele tinha uma oxidação aqui embaixo, ele tinha uma oxidação no housing, na carcaça do aparelho, o que nos levou a crer, ó, essa oxidação aqui, o que nos levou a crer que poderia ser sim o touch. Então levantamos, testamos o aparelho sem o touch conectado, aparece a imagem. Apesar de aparecer a imagem, ele trava o aparelho, né? Ele trava o sistema operacional do aparelho, o que me leva a crer aí que oxidou aqui por baixo, danificando a tela, fazendo com que a tela trave aí, né? Que trave o sistema operacional. Então essa é uma dica, tome cuidado para fazer esse tipo de reparo. Se tiver uma tela amostra, uma tela de teste, faça um teste primeiro com uma tela teste, antes de estar passando o software e perdendo os dados do cliente aí. Deixe seu like, compartilhe e ative o sininho da notificação do nosso canal. Compartilhe conhecimento com nossos colegas de bancada.